Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. Hoje nós estamos trazendo o tema Davi, o poder da restauração em Deus. E para essa edição, meus queridos, eu estou aqui com um convidado ilustre, um grande amigo, pastor, pregador, tem rodado aí o nosso país. Estou aqui com um grande amigo de muitos anos, onde nós conhecemos ali, juntamente com os jovens pregadores, com o líder Cineilton Leal. Está comigo hoje pastor Alexandre Santos, ali do Rio de Janeiro. Pastor Alexandre, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Bom dia, Maicon. Que venha ser hoje uma manhã de uma repercussão do céu na terra, de conhecimento e do favor de Deus, né? E todos que estão nos ouvindo possa ter a certeza que vai ser um podcast de impacto na sua alma. Amém. Graças a Deus. Queridos, poucas histórias na Bíblia capturam tão bem a profundidade da graça de Deus e a beleza do arrependimento quanto a vida de Davi. Pastor Alexandre, é sempre maravilhoso refletirmos sobre como Deus, em sua misericórdia, não desiste de nós, mesmo quando falhamos, não é mesmo? Sim. Que privilégio, pastor, ter o senhor aqui juntamente conosco para explorarmos essa lição tão espiritual, o qual Davi nos ensina na jornada dele com Deus. Amém, queridos? Vamos ler um texto para este tema que está no Salmo de número 51, no versículo de número 10 até o versículo de número 12, que diz assim: Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Pastor Alexandre, a vida de Davi nos mostra que mesmo um homem segundo o coração de Deus enfrentou quedas e também fracassos. Ele enfrentou momentos como o episódio com Batseba. Ele foi confrontado com o peso do seu pecado, mas também nos mostrou o caminho de volta a Deus. O que podemos aprender com esse coração arrependido de Davi? Maicon, é por isso que ele é segundo o coração de Deus, mediante o aquebrantamento que ele tinha. E nós podemos ver que Deus, como escolhe Davi, ele não escolhe por escolher, ele escolhe porque sabia quem Davi era, né? Podemos ver que os servos de Davi, uma certa feita, falaram assim para Davi: não mais levaremos o Senhor para a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Naquele dia, Davi não foi para a guerra, foi o dia que Davi caiu. Davi cai, Deus usa o profeta Natan, traz um arrependimento, dizendo que um fazendeiro pega uma ovelha de um homem, mata para poder dar para um visitante. Quando Davi ouve aquilo, ele fala: tem que matar, esse é você. Davi se assusta. Como assim? Teve que Natan mostrar o erro para que Davi venha se arrepender. E quando Davi se arrepende de verdade. Tanto que ele vai dizer que enquanto estive em pecado, meus ossos envelheceram. É o que acabou de ler aqui. Ele ficou triste. Houve uma amargura de alma. Aquilo trouxe um peso nele, uma angústia. O pecado traz isso, né, pastor? Ele se sentiu distante. Tanto que ele vai dizer sobre a salvação. Ele sabe que a salvação estava em risco. Ele entendeu, só tem um jeito de eu poder voltar a ter a salvação. Fazendo uma oração que eu nunca fiz. Me entregando como nunca me entreguei.
me aquebrantando, me humilhando como nunca me humilhei, para que Deus possa me ouvir e novamente me inserir naquilo que nunca deveria ter saído. Um coração e uma verdade nos lábios é tudo, Michael. É um coração contrito, um coração puro, aberto, quebrantado diante da presença do move Senhor, o coração de Deus, mostrando o verdadeiro, porque Davi ali, ele mostrou o verdadeiro arrependimento, aquilo ali acabou com a vida dele, né? Acabou com a alegria dele, a paz que ele tinha dentro de si, né? Alguns historiadores vão dizer, estudiosos, que Davi nunca teve uma oração tão sincera e clara, transparente como essa que tu acabou de ler. Aqui, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna-se a dar-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Rapaz, não tem como um Deus que nós temos ouvir uma oração como essa e não se arrepender. A gente se prende muito no que está escrito, mas se a gente se transportar para o momento, ver a estrutura de Davi, como é que estava, a humilhação, a tristeza, porque ele entendeu o erro que ele cometeu. E quando ele cometeu aquele erro, o que habitava nele, que dava alegria, força, certeza, saiu, se retirou, e o homem ficou vazio daquilo. Ali naquele momento, pastor, ele sente a presença do Espírito de Deus, que é aquilo que traz a união com Deus, aquela paz, aquela comunhão, né, transformadora, o Espírito Santo é aquilo que nos traz uma felicidade verdadeira, né, interior. E olha o que ele vai dizer aqui, não retires de mim o teu Espírito, porque o que acontece, ouvintes? Quando Davi ele ora assim, ele sente o Espírito de Deus se afastando dele, porque a tristeza começa a tomar conta de dentro dele, então ele se sente saindo, ficando longe da presença. Então ele vai falar: Senhor, renova em mim um espírito reto, porque o espírito reto é aquilo que faz o Espírito Santo voltar novamente. Porque a retidão do homem é aquilo que traz a santidade. Sim. Né? Então, quando o homem se torna reto, ele fala: Senhor, renova em mim o espírito reto, para que eu possa sentir de novo essa glória, essa presença, essa unção, essa paz, essa alegria, essa felicidade. Não é isso, pastor? Ouvinte, ouve isso aqui. O que fez Davi só perceber do erro que cometeu depois que Natan chama a atenção dele? Porque o pecado não distrai, faz a gente ficar distraído. Meu Deus. O pecado é fazer você olhar para o outro lado e esquecer aqui. Então tu está distraído. Então tu não tá tendo a percepção, a sensibilidade do que está acontecendo contigo aqui. Quando Natan chama a atenção de Davi faz assim, pum, ele, o que aconteceu comigo? O que eu fiz? Que vazio é esse? Porque ele vai dizer: tira-me tudo, mas não me tire o teu Espírito. Cara, pastor, é tão interessante, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? A própria palavra fala, né? Então o que acontece? Nós vemos que Davi é um homem normal. Sim. Mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, um homem que falha. Sim. Um homem que erra. Mas o importante, a maior importância não é você errar e se reconciliar, né? A maior importância é você saber do seu erro, porque até então Davi achou que Deus não estava vendo. Sim. Mas quando o profeta chega e fala, é trazer o trem novamente para os trilhos. Existe alguém, né? Ele vai falar. Então ele vai contar uma história para ilustrar a história dele. Sim. Né? Existe alguém que está roubando a ovelha de uma ovelha de quem tem poucas. Isso tu acha isso certo? Né? E tem muita. E o senso de justiça, né, vai entrar. Então, e aí Davi, quando Davi sente que Davi, olha o que Davi fala, manda matar esse homem. É réu de morte. Isso é você. Aí o profeta olha e fala, não, então é você. Eu? Você, pô. A mulher de Urias. É muito forte, né, pastor? Aí ele cai em si, o arrependimento bate,
E como é que ele conserta aquilo que ele fez? Porque o cara está morto agora. Mas o arrependimento de Davi é tão profundo. Oh, esquece. Nossa. É tão profundo. Porque quando é lançado em rosto, até então estava coberto. Sim. Né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Passando batido. E eu estou pensando que ninguém sabe, mas aos olhos de Deus nada escapa, pastor. E aí, o Michael entra naquele critério, a bondade de Deus, a misericórdia, o quanto Deus nos ama, que não nos quer ver perdido e fora da presença dele. Que ele sabe que o homem sem a presença dele não é nada. É como um aparelho eletrônico fora da tomada. Para que serve? Rapaz, e a história que o profeta conta para ele, ilustra tudo aquilo que ele fez para ficar com Batseba. Sim. Né? Então, quando ele começa a contar a história, aí ele não percebe. Mas quando ele fala que é ele, vem na memória dele e fala, meu Deus, o Senhor me viu. Aí como a fita rebobina, né? Pum, e volta. Aí ele cai em si, ele fala, meu Deus, o Senhor está me vendo. Porque muitas das vezes a pessoa fala, tô sozinho, ninguém está me vendo. É rapidinho. Tá escondido. É rapidinho. Né? Ninguém vai ver. Vou fazer aqui um pegadinho aqui. Tá tranquilo. Ninguém vai saber, Tá ninguém tranquilo. vai me ver. Mas aos olhos de Deus, o profeta, inclusive, para saber que Deus estava vendo, Deus manda o profeta lá na casa dele falar, você arruma, varão. Você arruma. Tô te vendo. Nossa. Né? Sabemos que Davi enfrentou grandes consequências por seus pecados. Mas nunca desistiu de buscar a presença de Deus. Sim. Muitos de nossos ouvintes podem estar lutando com o peso da culpa e sentindo-se distantes de Deus, pastor. O que a restauração de Davi nos ensina sobre o perdão e a graça de Deus nas nossas vidas hoje? Michael, interessante que Davi, quando ele se arrepende aqui, ele vai dizer, torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito. E engraçado que ele vai dizer assim, lava-me com o teu isopo. Quando a gente vai procurar ver o conhecimento disso aí, é que ele não tinha condição de se limpar por si só. Aí é forte. De se livrar daquilo por si só. Que só havia uma forma, o sangue de Jesus. Só ele pode nos limpar de todo o pecado. Só ele pode nos livrar dessa acusação, dessa maldição, de seguirmos para uma vida eterna, mas uma vida eterna sem a presença de Jesus. Ele reconhece isso. Então, para o ouvinte que está nos ouvindo, eu não sei qual é a sentença que está sobre a sua vida, a acusação que está te martirizando por um erro que tu cometeu. Mas quero dizer para você que ainda há solução. Só há um caminho, reconhecendo Jesus como teu Salvador, permitindo que o sangue dele te limpe e purifique de todo o teu pecado. Para quando o acusador olhar, não ver mais você, mas ver o sangue te cobrir. Uma vez que o sangue te cobre, não há acusação, não há passado que possa vir afligir o teu presente. E afligir o teu presente, ele tenta atingir o teu futuro, que fica incerto. Mas quando o sangue vem, não tem acusação. E o futuro passa a estar guardado, escondido nas mãos de Deus. Deus sabe como agir. Deus sabe como fazer. Eu não sei se você está em casa nos ouvindo, mas eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo uma presença. Ela é tão forte que ela me faz, glória a Deus, ter a certeza que há alguém nos assistindo, Michael. Alguém que estava se culpando, se martirizando, que se prendeu, se clausurou, não consegue mais ver o brilho do sol. Mas eu quero te dizer que a partir desse podcast, a sua vida não será mais a mesma. A resposta que você precisava está saindo daqui. Qual é? Volte para o caminho da onde tu não era nunca para ter saído. A presença de Deus te justifica. E hoje ela quer te justificar. E quem é homem para te acusar se uma vez Jesus te perdoou na cruz do Calvário? Quando Deus olha para a terra e fala assim, meu filho, vai. Porque existem pessoas que precisam da tua ajuda. E você é uma que precisa. Deus está te justificando, dizendo, vá e não peques mais. Oh, glória. Maravilha. Nós vemos aqui, pastor, que nem Davi escapou da punição de Não Deus. escapou. Não né? escapou. Não é porque Davi era segundo o coração de Deus que Davi escapou da punição. Não escapou. Né? Deus ele não faz acepção de pessoas. Não.
E quando Deus enviou, oh glória, quando Deus enviou o seu filho, ele não enviou para um, para outro. Deus ele não fez acepção de pessoas. Nossa, mãe. Deus ele não te excluiu. Deus, às vezes você tem se excluído de Deus. Às vezes você tem se excluído da presença de Deus, tá? Mas Deus ele não te excluiu, Deus ele continua te amando, Deus ele continua querendo te transformar, te restaurar, te renovar, colocar o sangue de Jesus sobre a sua vida, porque Jesus ele morreu por todos. Jesus ele morreu por todos nós, irmãos. Não é porque Davi era segundo o coração de Deus, não é porque ele é melhor do que ninguém, não, meus irmãos. Sim. Que Deus trouxe a restauração sobre a vida dele, não. Mas é por causa da graça de Deus, irmãos. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus é o favor de Deus imerecido, pastor, sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, irmãos. Nenhum de nós merecemos, Paulo disse. Todos nós pecamos, todos nós erramos e destituídos estávamos da presença de Deus. Mas a graça, irmãos, ela nos renova, ela nos traz de volta para a presença de Deus, porque é o favor merecido de Deus para a sua vida. Ontem, a semelhança como Davi, ontem eu me deparei com uma jovem e Deus me trouxe um momento que ela ia tirar a própria vida. Quando ela tacou a mão do remédio para se matar, tirar a vida, a graça se manifestou. Então assim, não faça isso. Não tire a sua vida. Não vale a pena. Porque o nosso erro é olhar o momento, esquecendo que Deus pode fazer depois. Quando Deus me usou para ela caiu num choro tão grande, que quando ela limpou o rosto voltou de uma forma diferente. Porque ela aceitou a correção e viu realmente, eu preciso me consertar. E quando ela se consertou, a presença voltou. O que tu precisa é o que o Mike falou ali agora. Estávamos excluídos, mas Deus, pelo seu Filho, nos trouxe de volta. Exatamente. O que tu precisa é ter novamente a presença de Deus. O que Davi nos ensina sobre o perdão e a graça de Deus para as nossas vidas hoje? Que a graça, irmãos, ela pode alcançar a todos. Sim. Não eram merecedores. Independente, pastor, de qual foi o erro. Sim. Errar, irmãos. Quem sou eu? Quem é o pastor? Quem é alguém, irmãos? Acima de alguém, debaixo da mão de Deus, debaixo do céu que Deus criou para apontar o pecado de alguém, para acusar alguém. Se a graça de Deus te alcança, se o sangue de Jesus te liberta, se o sangue de Jesus que é derramado sobre a sua vida, ele te limpa, ele te transforma e ele apaga o seu pecado. É tão claro que Jesus fala, ore até para os seus inimigos. Paulo, o inimigo da igreja. Quem nunca apontou acusar, mas quando viu Paulo restaurado, o que ia apontar? Renovado, sendo usado por Deus. Olha quem Paulo foi. Então a gente não pode acusar ninguém, porque a gente não sabe. Paulo era temido pelos cristãos. A gente sabe quem o cara vai ser amanhã? Era julgador. Quando o Espírito habitar, a gente sabe como é que ele vai ser amanhã? Sabe o que nós estamos querendo dizer para vocês, ouvintes? Que Deus, ele quer te alcançar. Independente de qual foi o seu erro, independente de qual foi o seu pecado, como Davi reconheceu o pecado dele, o erro dele, e ele voltou para Deus. Se arrependa do seu erro, do seu pecado, porque Jesus, ele morreu de braços abertos na cruz, porque ele te ama, tá bom? Não deixe que esse pecado venha te arruinar, venha te destruir, venha apagar a história que Deus tem sobre a sua vida, porque Deus tem um projeto sobre a sua vida. Davi, ele escreveu o Salmo 51 como um clamor sincero de arrependimento e restauração. Pastor Alexandre, como podemos cultivar um espírito de verdadeira humildade, que foi como Davi fez, e arrependimento, como Davi teve,
especialmente em nossa vida e em nossa caminhada diária com Deus? Pedindo a Ele um coração puro. Um coração puro. Porque o coração do homem é enganoso. E só Deus conhece o coração do homem, pode dar ao homem um coração puro. É o que Davi falou aqui. Renova em mim um espírito reto e me dê um coração puro. A pureza é tudo. A pureza é ser simples. A pureza é ser sincero. A pureza você pode até errar, mas você entende que errou e se arrepende. É isso que chama atenção, é você errar e reconhecer. Não, eu errei. Me perdoa, cara. Me desculpa. É a pessoa reconhecer quando é falho, quando erra. Então nós temos que ter, quando foi dito aqui, a importância de ser sincero e arrepender-se. A possibilidade de encontrar perdão e paz quando pecamos, pedindo a Deus perdão. E a necessidade de ter um coração puro. É a importância de confessar e abandonar nossos pecados. Não deixar que os nossos pecados sejam maior do que o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Por que assim, a gente tem coragem para pecar e não tem coragem para se confessar? Por quê? Na hora de pedir perdão é uma guerra, é uma luta travada. Olha o que é interessante. Davi, ele sabia que sozinho ele não podia. Oh, meu Deus. Porque, irmãos, sozinhos nós não conseguimos. Eu já tentei, pastor. Quando eu estava no mundo, irmãos, eu tentei de tudo quanto é forma. Eu tentei me mudar, eu tentei me transformar, mas sem isso aqui, ó. Olha o que Davi vai dizer. Por isso que é importante as palavras que Davi se refere fazendo a oração a Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que sem ele... Porque o trabalho do Espírito Santo é te fazer reconhecer o seu erro. É o Espírito Santo que nos molda, que nos transforma, pastor. E Davi, naquela época, que o Espírito Santo era regrado, já entendia muito bem isso. Ele entendeu isso. Então ele fala: Senhor, eu não consigo me arrepender sozinho. Por mim mesmo, não dá. Eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar errando. Mas aí Davi, ele reconhece tanto que ele vai falar: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Aquele que me ajuda, aquele que me fortalece, aquele que me guia, aquele que me faz voltar para a verdade, para a realidade, aquele que me faz voltar para a tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque é ele quem me ajuda e me fortalece. O dínamos, né? A dinamite, a força. É ele quem me ajuda a estar na tua presença. Ele que me alegra, ele que me levanta, ele que me sustenta, ele que me leva até Deus, ele que faz reconhecer os meus erros. E sem ele, nada podeis fazer. O senhor entendeu a importância? É isso mesmo, né, pastor? A importância do Espírito Santo na nossa vida, sobre as nossas vidas. E como é que pode pessoas... É porque Davi mostra, cara, a pessoa viver sem a presença dele. Davi diz: enquanto estive em pecado, meus ossos envelheceram. Enquanto eu estava sem a presença de Deus, eu me perdi. Eu envelheci, eu regredi. Eu não fui mais a mesma pessoa. Mas quando ele retornou... Pastor, olha para o senhor ver as palavras que ele usa. Quando ele fala: os meus ossos envelheceram. Deus me leva lá dentro do vale de ossos secos. Porque a casa de Israel tinha se afastado tanto de Deus, tanto da presença de Deus, que Deus pega o profeta Ezequiel, leva ele no meio do vale de ossos secos e fala: olha aqui, o que você vês? Que vês? Um vale. Que vê, Ezequiel? Ezequiel olha e fala: Senhor, eu vejo um vale de ossos. Sequíssimos. E como estão seus? Secos e sequíssimos, ao ponto de virar pó.
a situação que se encontrava um exército. E Davi, ele fala a respeito disso, os meus ossos secaram-se, porque a presença de Deus foi se afastando de mim, os meus ossos foi secando. Nossa! E aí eu olho para o vale de ossos secos, aquele povo cheio, como se fosse ossos secos, mas na verdade ele estava vendo a casa de Israel. Como se encontrava, por causa do pecado. Mas a casa de Israel, irmãos, estava como um vale de ossos secos, porque a presença de Deus havia se afastado daquele povo, não porque Deus quis, mas porque o povo errou diante de Deus. E o povo estava com o coração duro, como pedra. Sim. Tanto é que Deus vai falar para Ezequiel, eu vou te enviar a casa de Israel, não se preocupe, porque eu vou te dar uma face, um semblante como um semblante de diamante. Porque o diamante, você bate nele, ele não quebra, pastor. Ele é duro, como um ferro, né? Mais do que o ferro, aliás, né? Nossa, tá louco, Michael. Então Deus ele fala para Ezequiel, eu vou te dar um semblante de diamante para você falar. Eles são duros de coração, porque eles estão afastados da presença de Deus. Assim como a gente fala a presença de Deus, a Bíblia nos dá assim, um aparato grandíssimo de homens que tinham a presença, pecou, ela saiu e não reconheceu. Não foi o primeiro rei de Israel, Saul. Quando perdeu a presença, quando Deus retirou, logo veio outra presença, qual não era da vontade de Deus. Deus permitiu, mas era um inimigo. Como ficou Saul a partir daquele dia? Quando perdeu a presença. Então você vê que a presença de Deus, ela não sai de uma hora para outra, ela sai paulatinamente. Tipo avisando, estou saindo. Tem certeza? Vai continuar? Rapaz, estou indo embora. Rapaz, o senhor me levou dentro do livro de Ezequiel de novo. Pô. Porque a glória, ela começa a sair do templo. Paulatinamente. E ela vai saindo, e ela para lá no monte. Sim. Para longe. Eu botei aqui, pô. Né? Então, o vale de ossos secos, quando Deus fala para Ezequiel, pode reviver esses ossos? Nossa. E Ezequiel vai falar, Senhor, tu sabes. Mas Deus fala, profetiza sobre esses ossos. Profetiza o Espírito Santo sobre esses ossos. Porque quando ele profetiza o Espírito... Eita, que coisa linda. É o que Davi pediu. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque quando o Espírito volta sobre o povo se renova. E é tão interessante que eles se colocam em pé como um grande exército. E aí Deus sopra o Espírito e eles se tornam a vida de novo. Nossa. Então, estar sem a presença de Deus é estar sem a vida. É estar como morto, irmãos. É estar como morto. Estar longe da presença de Deus é estar como morto. Você faz as coisas, mas na força do seu braço se cansa. Mas com a presença de Deus. Porque quem é que tem a vida? O Espírito. Quem é que dá a vida eterna? Jesus. Somente através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Além de Davi, além disso, Davi não apenas foi restaurado, pastor, por Deus, mas também ele continuou a missão como rei e servo do Senhor. O que essa restauração nos ensina? Sobre como Deus pode transformar nossas falhas em vitórias e nos usar para cumprir os seus propósitos. Michael, quando nós erramos uma vez, não queremos mais cometer aquele mesmo erro, a gente sabe o que levou a gente a errar. Sabe o que levou a gente a praticar. Então agora nós não podemos mais praticar o que praticamos, que vai levar a gente a estar como estávamos. Davi agora entendeu que era impossível ele,
impossível estar distante da presença de Deus, cara. Não tinha como ficar. Porque o que fazia ele crescer, avançar, ter alegria, ter uma família abençoada, era a presença de Deus. Sem ela, não tem como. Não tem como. Você pode ter as melhores casas, você pode ser o homem mais rico do mundo, você pode ter as melhores amizades, mas sem a presença, não dá. Não dá. Porque ela que nos faz fazer uma introspectiva. Ela faz a gente pensar, lembra? Lembra? Vê hoje. Era pra tu estar aqui? Não era, mas você está. Se você chegou aqui, onde eu posso te levar? Ela faz isso com a gente. Quem era o Maico? Verdade. Quem era o Maico? As pessoas que olhavam para o Maico. E hoje, quem é o Maico? Um homem casado, com uma bela esposa, com lindos filhos, com grandes oportunidades. E um excelente profissional. Se fosse sem a presença, irmão... Transformado, né, pastor? Transformado. Nem aqui estaria. Nem eu, nem você. Verdade. Pastor. Então nós temos que agradecer por um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça, ela nos abraçou. E a graça, ela nos ama mais do que nós amamos ela. O senhor sabe o que Davi me lembrou, pastor? Porque o que levou as falhas de Davi ser transformada em vitórias? O reconhecimento dele. Erro. E aí, Davi, ele me leva lá no Novo Testamento. Quando Jesus ele vai propor uma parábola. E ele vai falar a respeito de um fazendeiro que tinha 2 filhos. E um deles pede a herança para o pai. Filho pródigo. E o pai junta tudo, dá a parte dele. Ele pega a herança dele e vai embora. Né? E quando ele pega tudo que ele tinha e ele parte da casa do pai, uma terra longínqua, para uma terra longe, o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda aquela herança dele e ele vai começar a gastar desordenadamente. Mas o que leva ele, pastor, a sair da casa do pai? O coração dele não estava no pai, não estava na casa do pai, não estava na presença do pai. O coração dele já estava longe da casa do pai. Longe. Então, olha o coração de Davi. O coração de Davi, ele se voltou para o pecado, para o erro. Mas ele não percebeu, porque ele foi indo paulatinamente. Coração do homem enganoso, se não tiver... Ele foi saindo, ele foi saindo, ele foi saindo. Quando foi ver... E o filho pródigo, ele pega toda a herança dele e ele gasta, o que sobra? Nada. Nada. O que sobra agora ele, tá ali. Ele depois de ter, não tem e está pedindo. E teve uma grande fome na terra. E ele estava passando fome. Ele já estava passando fome. Ele já não tinha mais nada, pastor, porque ele gastou toda a herança que o pai tinha para dar para ele. E quando ele gasta tudo, pastor, ele vai para uma fazenda, começa a cuidar dos porcos e ele sente vontade de se alimentar. Os alimentos. E aí, quando ele cai em si, olha para o senhor ver a chave da vitória. Tanto do filho pródigo como de Davi. Ele cai em si, ele fala assim, quantos trabalhadores na casa do meu pai. Mas tu percebe que ele toma um não e o não é pedagógico? Não. Por que não? Porque você é muito mais importante do que um alimento como esse. Olha o que a gente se sujeita a estar fora da presença de Deus. Que a gente vive. Viramos como porcos, comendo uma comida. Mas a Bíblia fala que ninguém lhe dava nada, pastor. Sabe o que é isso? Sei. Sabe o que é isso? É quando você não tem nada. Nada. Ninguém se aproxima. Não tem como. Ninguém quer te ajudar. Ninguém quer te dar nada. Ao ponto de exigir uma comida que ninguém quer comer, porque é o que sobrou para ele. É o que sobrou. Nossa. Restos do lixo. Muitas das vezes eu vejo isso nos nossos dias hoje. Sim. O que você está fazendo da sua vida? Por que você está vivendo desse jeito? Olha onde você chegou, quem você era. Se existe uma casa preparada para você. Sim.
se existe uma presença preparada para você, se existe um novo ambiente preparado, um ambiente transformado, preparado para você, para transformar a sua vida. O filho pródigo, a chave da vitória do filho pródigo foi, sabe o quê? A mesma de Davi. O reconhecimento do lugar aonde ele estava e o lugar aonde ele podia estar, onde você pode estar hoje. Ele falou, pequei contra o céu e perante ti. Ele não saiu de uma hora para outra. Ele se levantou e reconheceu o lugar que ele estava. E ele disse, primeira coisa que ele faz, ele orou e ele pediu uma direção ao Senhor. Ele falou, Senhor, eu vou voltar para a casa do meu pai. O que devo fazer? Me ajuda. Quero voltar para a casa do meu pai. Me traz coragem, porque eu sei que há consequência ao voltar. Eu vou voltar nem se for como trabalhador da casa do pai. Nossa. Irmão, o trabalho dignifica um homem. É um homem demais. Então, quando você pensa, vou voltar, vou trabalhar, vou conquistar, vou fazer, Deus ele vai te dar força. Deus ele vai te ajudar nessa transformação. Davi, quando ele reconheceu e ele faz essa oração, Deus ele transforma novamente a vida de Davi. Sabe por quê? Porque o propósito era maior do que o pecado. Do que o processo. É muito lindo isso aqui, pastor. Isso aí tem assunto. É muito lindo isso, pastor. pastor. Falar o dia todo, né? Vai. Davi, ele não só foi restaurado, mas Deus continuou trabalhando sobre a vida de Davi e colocando ele na missão como rei e como servo que ele já era. Deus contava com ele, né, o Mike? Só queria que ele reconhecesse o erro. Quando o filho pródigo ele volta para a casa do pai, olha que interessante, pastor. Porque Davi, quando Davi voltou, como Deus estava esperando ele? Vem, meu filho. Braços abertos. Eu te espero. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te dar força. Volta. E quando o filho pródigo ele volta, o pai vê ele de longe. Porque o pai, pastor, meu Deus, ele jamais esquece o filho. Que tem. Deus ele jamais esqueceria de Davi. Deus ele jamais esquece de você. E Deus ele está te observando e ele está olhando ao longo, esperando a sua atitude de você voltar. Porque quando nós arrependemos e nós voltamos, Deus ele corre para nos abraçar. A Bíblia fala que o povo de Israel tinha se afastado de Deus, e Deus permitiu que o faraó viesse com cargas de trabalho. O povo começa a gemer, chorar, e Deus disse que o gemido subiu ao céu, e Deus olha e se lembra do seu povo. Então esse gemido aí que está vindo não é para te matar, não é para acabar contigo, é para que você entenda que tem um Deus que está ouvindo o seu grito, e Ele quer se manifestar, mas quando você se arrepender. Aleluia, glória a Deus. Pastor Alexandre, quero te agradecer. Um grande amigo meu. Eu que agradeço por essa linda oportunidade. Muito obrigado por estar conosco aqui. Saiu de pouquinho longe, né, pastor? Saí lá de São João do Meriti, Rio pra de Janeiro. Para estar aqui com a gente. Já pastor Alexandre Santos, que é do Rio de Janeiro, né? Pastor, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui conosco. Não tenho palavras, né, para te agradecer. Estou muito feliz por estar conosco aqui no nosso podcast, podendo participar, né, deixar um pouco do seu conhecimento aqui conosco. E qual que é a mensagem, pastor? Qual é a mensagem que o senhor deixa hoje para os nossos ouvintes? Querido, que nesse momento que nós estivemos aqui, possa ter crucial na sua vida, fazendo ter uma reflexão da onde você poderia estar e não estar. Que
que você faça uma oração após ver esse podcast, se arrependendo e pedindo a Deus lhe dar um coração puro e que renove em você um espírito reto. Porque ainda há salvação e dá esperança. Deus te ama e Deus conta com você. O que você não pode é continuar como você está. Porque esse podcast aqui é para poder te levantar e te dar um horizonte. Vai, porque Deus é contigo. Amém? Amém. Deus te abençoe, meu pastor. Muito obrigado mais uma vez. Eu acredito que vai ter outras oportunidades. O senhor está sempre aqui em Franca, nos visitando, né? Com certeza. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco, na cidade de Franca. O senhor que é um grande ministro, né? Eu acredito que ainda vai ter uma oportunidade do senhor trazer também a esposa do senhor, né? Sim, uma missionária, para estar aqui juntamente conosco, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Gravar mais um podcast. Tá. Que a Estação Gospel continue fazendo o que ela faz de melhor, que é falando de Jesus e alcançando os corações de cada um que está em sua casa. Amém, queridos. Eu quero agradecer cada ouvinte. Se você está precisando de uma restauração, saiba que Deus está sempre pronto para acolhê-lo de braços abertos. Amém? Que Deus venha te abençoar. Compartilhe esse episódio com alguém que você saiba que precise, tá? Não deixe de deixar o seu like, que nos ajuda muito. E continue nos acompanhando. Quero agradecer a Estação Gospel, Dr. Theo Maia, quero agradecer a nossa gravadora, Yasmin, quero agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado, tem nos esforçado, tem compartilhado nossos vídeos. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe. Shalom.